João, o que estás a fazer aqui? Amanhã é o teu casamento, gritou Miguel, aproximando-se com o coração aos saltos, mas João virou-se e, sem uma palavra, puxou para um beijo desesperado, como se o mundo estivesse prestes a acabar. Miguel recuou, os olhos arregalados em choque, sentindo o gosto salgado da chuva misturado com as lágrimas de João. Isto não pode ser real, murmurou ele, mas João agarrou-lhe os ombros com força, sussurrando, é real, Miguel. Escolhi-te a ti esta noite, porque não aguento mais fingir. A confissão pairava no ar como uma bomba relógio, e Miguel soube imediatamente que aquela escolha mudaria tudo, destruindo não só o casamento planeado, mas também as vidas que ambos construíam com tanto cuidado. João era o filho perfeito da família Oliveira, uma linhagem conservadora de advogados lisboetas que valorizavam a tradição acima de tudo. Aos 28 anos, ele estava noivo de Sofia, uma jovem de boa família, com o casamento marcado para a igreja de São Vicente de Fora. Mas por baixo daquela fachada impecável, João lutava há anos com a sua identidade, escondendo o amor que sentia por Miguel, o seu melhor amigo desde a universidade. Miguel, por sua vez, era um professor de literatura na Universidade de Lisboa, abertamente gay, mas respeitado pela sua discrição. Ele sempre soubera dos sentimentos de João, mas nunca pressionara, temendo perder a amizade que era o pilar da sua vida. Naquela noite, sob a chuva incessante, João explicou tudo. Os meus pais pressionam-me desde sempre. Dizem que um homem como eu precisa de uma família, de herdeiros, para continuar o legado. Sofia é perfeita no papel, mas eu não a amo, Miguel. Amo-te a ti. As palavras saíam entrecortadas, carregadas de anos de repressão. Miguel ouviu, o peito apertado, sabendo que aquela declaração era um ato de rebelião, mas também de autodestruição. E o que vais fazer amanhã? Cancelar tudo? Os teus pais vão deserdar-te, João. A sociedade vai julgar-te. João baixou a cabeça, as gotas de chuva escorrendo pelo rosto. Ele pensara nisso 1000 vezes. A pressão familiar era sufocante. O pai, um juiz respeitado, esperava que ele seguisse os passos da família, casando e tendo filhos. A mãe, devota católica, rezava diariamente para que o filho encontrasse o caminho certo. João crescera ouvindo sermões sobre o pecado da homossexualidade, disfarçados de conselhos amorosos. Mas o amor por Miguel era mais forte que o medo. Vou dizer-lhes a verdade, decidiu João ali mesmo, impulsionado pela adrenalina do beijo. Não posso viver uma mentira. Miguel sentiu um misto de euforia e terror. Ele próprio enfrentara o coming out anos antes, perdendo amigos e sofrendo olhares de desaprovação na conservadora sociedade portuguesa. Mas para João, o custo seria maior, a família Oliveira era influente, e um escândalo assim poderia arruinar a sua carreira como advogado. Pensa bem, João. Isto não é só sobre nós. É sobre o que perdes. Mas João estava determinado, e eles passaram a noite a caminhar pelas ruas molhadas, planeando o confronto inevitável. De manhã, João dirigiu-se à casa dos pais em Belém, com Miguel ao seu lado para apoio moral. A mansão era um bastião de tradição, com retratos de antepassados nas paredes e um crucifixo em cada quarto. O pai, Sr. Oliveira, recebeu-os com um sorriso, achando que era uma visita pré-casamento. Mas quando João anunciou, pai, não vou casar com Sofia. Sou gay, e amo Miguel, o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O rosto do pai enrubesceu, e ele explodiu, o quê? Isso é uma piada de mau gosto. Tu és um Oliveira. Não permitirei que manches o nosso nome. A mãe chorou, invocando a Virgem Maria, enquanto o pai ameaçava cortar todo o apoio financeiro. Se seguires esse caminho, estás sozinho no mundo. João sentiu o chão fugir-lhe dos pés, mas manteve-se firme, olhando para Miguel em busca de força. Miguel, por sua vez, interveio, Sr. Oliveira, o João merece ser feliz. O amor não é um pecado. Mas as palavras caíram em ouvidos surdos. Expulsos da casa, os dois saíram atordoados, sabendo que o preço da honestidade era alto. Nas semanas seguintes, o escândalo espalhou-se como fogo. Sofia, humilhada, cancelou o casamento publicamente, e os jornais sensacionalistas de Lisboa publicaram artigos sobre o advogado que trocou a noiva pelo melhor amigo. João perdeu clientes no escritório, e a família isolou-o completamente. Miguel, solidário, ofereceu o seu apartamento modesto em Alfama, mas a tensão crescia.
João questionava-se diariamente: fiz o certo? Perdi tudo por um amor que pode não durar. Miguel, vendo o sofrimento de João, começava a duvidar também. Ele amava João, mas via como a sociedade portuguesa, ainda presa a valores tradicionais, os punia. Amigos comuns afastavam-se, e até na universidade, Miguel ouvia sussurros. Valeu a pena? Perguntava-se ele, enquanto João mergulhava em depressão, lamentando a perda da família. Mas o amor deles, agora livre, começava a florescer em pequenos momentos, passeios pelo Chiado, jantares caseiros, conversas profundas sobre o futuro. No entanto, a primeira grande prova veio quando João recebeu uma carta do pai, uma proposta de reconciliação, mas com condições. Volta para casa, pede desculpas a Sofia, e esquece essa tolice. Senão, herdarás nada. João rasgou a carta, mas a dúvida instalou-se. E se eu ceder, Miguel? Posso fingir de novo, para ter paz. Miguel sentiu um aperto no coração, sabendo que aquela escolha poderia separá-los para sempre. Os dias transformaram-se em meses, e a vida de João e Miguel em Lisboa tornava-se um equilíbrio precário entre o humor recém-descoberto e as consequências avassaladoras da sua escolha. João, agora desempregado do prestigiado escritório familiar, procurava trabalho em firmas menores, mas as portas fechavam-se uma a uma. É por causa do escândalo, confidenciou ele a Miguel uma noite, enquanto bebiam vinho no varandim com vista para o castelo de São Jorge. Miguel, tentando ser otimista, respondeu: vamos superar isto juntos. O teu talento vai falar mais alto. Mas por dentro, Miguel lutava com os seus próprios demónios. Como professor, ele via os alunos debaterem temas de identidade de género nas aulas, mas na vida real, a aceitação era rara. Uma colega, outrora amiga, comentou casualmente: Miguel, o João está a arrastar-te para o fundo. Pensa na tua reputação. Essas palavras ecoavam na mente de Miguel, plantando sementes de dúvida. Ele amava João, mas o custo emocional era exaustivo, noites insones consolando o parceiro, finanças apertadas, e o constante medo de julgamento público. João, sentindo a pressão, começou a questionar as suas decisões. Talvez devesse ter esperado mais tempo, Miguel. O casamento com Sofia seria uma capa perfeita. Miguel abanou a cabeça, ferido. Então, o nosso amor é só uma inconveniência. A discussão escalou, revelando fissuras. João admitiu: sinto falta da minha família. Os jantares de domingo, as festas. Perdi tudo por ti. Miguel retrucou: por nós, João. Mas se lamentas, talvez devesses voltar. A reconciliação veio na forma de um gesto romântico para o Porto, financiado pelas poupanças de Miguel. Lá, longe da pressão de Lisboa, eles reconectaram-se, caminhando pelas ribeiras do Douro e partilhando sonhos. Quero construir uma vida contigo, disse João, beijando Miguel sob as estrelas. Mas ao regressarem, a realidade bateu forte, uma chamada de Sofia, que queria encontrar-se com João. No café histórico Majestic, Sofia sentou-se à frente de João, os olhos inchados de raiva contida. Como pudeste fazer isto? Eu amava-te, e tu mentiste-me. João pediu desculpas, explicando a sua luta interna. Eu tentei ser quem não sou, por causa da sociedade, da família. Foi errado. Sofia, surpreendentemente, compreendeu um pouco. A nossa sociedade é cruel com quem é diferente. Mas magoaste-me profundamente. Ela revelou que os pais de João a pressionavam para processá-lo por quebra de promessa, mas decidiu não o fazer. Vai em frente, João, mas sabe que pagas um preço alto. Essa conversa abalou João. Ele viu o dano colateral das suas ações. Sofia sofrera humilhação pública, e agora planeava mudar-se para Madrid para recomeçar. Sou responsável por isto, confidenciou a Miguel. Miguel, empático, sugeriu terapia. Precisamos de ajuda profissional para lidar com isto. Eles começaram sessões com um psicólogo em Lisboa, especializado em questões LGBT, onde João explorou anos de repressão. Nas sessões, João desabafou sobre a infância, o pai criticando meninos efeminados, a mãe levando a missas extras para purificar a alma. Cresci achando que o meu amor era um defeito. O terapeuta ajudou a ver que a culpa não era dele, mas da sociedade conservadora portuguesa, ainda influenciada pela Igreja e tradições. Miguel, participando ocasionalmente, partilhou as suas experiências. O Miguel aos 20 anos,
a rejeição inicial da família, mas eventual aceitação. Porém, um novo conflito surgiu quando o irmão mais novo de João, Pedro, o contactou secretamente. Pedro, de 18 anos, admirava o irmão, mas vivia sob o jugo dos pais. João, eles falam mal de ti todos os dias. Dizem que és uma vergonha. Mas eu apoio-te. João sentiu um raio de esperança, mas Pedro avisou: se te vir, eles cortam-me as asas. Essa divisão familiar dilacerava João, que sonhava em reconectar-se com o irmão. Miguel, vendo o tormento, propôs uma abordagem ousada: escrever uma carta aberta aos pais, explicando os seus sentimentos. João hesitou, mas concordou. A carta foi enviada, detalhando a dor da repressão, o amor genuíno por Miguel, e um apelo à compreensão. Não escolhi ser gay, mas escolhi ser honesto. A resposta veio dias depois, silêncio, seguido de uma visita surpresa do pai. Sr. Oliveira apareceu no apartamento de Alfama, rígido como sempre. Li a tua carta. Não aprovo, mas és meu filho. Foi um passo pequeno, mas significativo. No entanto, ele impôs condições: mantém isso discreto. Não envergonhes mais a família. João recusou: não vou esconder quem sou. O pai saiu furioso, mas a semente da dúvida foi plantada nele também. Enquanto isso, Miguel enfrentava problemas no trabalho. Um pai de aluno queixou-se: não quero que o meu filho seja ensinado por alguém como você. A universidade defendeu Miguel, mas o incidente abalou João: isto afeta-nos a ambos. Vale a pena continuar. João, agora mais forte, respondeu: sim, porque o amor verdadeiro exige sacrifícios. A tensão culminou numa manifestação LGBT em Lisboa, onde João e Miguel participaram pela primeira vez juntos. Lá, viram milhares de pessoas lutando pelos direitos, e João sentiu-se parte de algo maior. Mas um fotógrafo capturou-os de mãos dadas, e a foto viralizou nas redes sociais, reacendendo o escândalo. Clientes potenciais de João recuaram, e Miguel recebeu e-mails de ódio. Apesar disso, o amor deles aprofundava-se. Numa noite tranquila, João disse: perdi muito, mas ganhei-te a ti. É o suficiente. Miguel sorriu, mas por dentro, questionava se o preço não seria demasiado alto para ambos. Com o passar do tempo, a vida de João e Miguel estabilizava-se aos poucos, mas as cicatrizes das escolhas passadas permaneciam visíveis. João conseguiu um emprego numa pequena firma de advocacia progressista em Lisboa, defendendo casos de direitos humanos, incluindo direitos LGBT. Finalmente, sinto que o meu trabalho tem propósito, confidenciou ele a Miguel durante um jantar no Bairro Alto. Miguel, orgulhoso, respondeu: estás a transformar a dor em mudança. No entanto, a família de João continuava um ponto sensível. Pedro mantinha contacto secreto, enviando mensagens de encorajamento, mas os pais mantinham distância. Numa tarde, João recebeu uma chamada inesperada da mãe: filho, o teu pai está doente. Um infarto leve. Ele quer ver-te. João hesitou, mas Miguel incentivou: vai. Pode ser uma oportunidade de cura. Na casa em Belém, João encontrou o pai fragilizado na cama, a mãe ao lado. João, eu errei, admitiu o pai, voz trêmula. Vi as notícias sobre a manifestação. Vocês lutam por algo que eu não entendo, mas vejo a tua coragem. Foi um momento de vulnerabilidade rara. A mãe acrescentou: rezamos por ti todos os dias. Não aprovamos, mas amamos-te. João chorou, abraçando-os, mas deixou claro: Miguel é parte da minha vida. Aceitem-no ou percam-me de vez. O pai concordou em conhecer Miguel, marcando um almoço tenso na casa familiar. Miguel chegou nervoso, trazendo flores. A conversa começou awkward, com o pai questionando: o que vês no meu filho? Miguel respondeu honestamente: vejo um homem bom, que lutou contra o mundo para ser verdadeiro. Aos poucos, o gelo quebrou, e o pai partilhou histórias da juventude, revelando as suas próprias pressões sociais. Na minha época, não havia escolha. Casei por dever. Essa reunião trouxe alívio, mas não resolução total. A mãe ainda rezava para que João mudasse, e o pai evitava tópicos sensíveis. João saiu otimista, mas Miguel advertiu: não esperes milagres. A mudança leva tempo. De facto, semanas depois,
o pai recuou, cancelando um convite para o Natal. Ainda não estamos prontos para isso. Entretanto, Sofia reapareceu na vida deles indiretamente. Ela publicou um artigo num blog sobre a sua experiência, defendendo a honestidade em relacionamentos. Fui vítima de uma mentira social, mas aprendi que o amor forçado destrói todos. O artigo mencionava João anonimamente, mas ele sentiu-se exposto. Ela tem razão, admitiu João. Miguel concordou, mas notou, as tuas escolhas magoaram-na. Devias pedir desculpas novamente. João contactou Sofia, marcando um encontro no Parque Eduardo VII. Lá, ele desculpou-se profundamente, fui cobarde por tanto tempo. Sofia, agora mais serena, perdoou, estou a namorar alguém agora, e sou feliz. Mas a sociedade precisa mudar. Eles esperaram sem termos amigáveis, fechando um capítulo doloroso. Mas novos desafios surgiram. Um antigo amigo de João, Ricardo, que se revelara homofóbico, começou a espalhar rumores no círculo profissional. João é instável, não confiem nele. Isso custou a João um caso importante. Furioso, ele confrontou Ricardo num bar. Por que tanta raiva? Inveja da minha liberdade. Ricardo cuspiu, és uma aberração. A sociedade não precisa de tipos como tu. A briga quase escalou para violência, mas Miguel interveio, puxando João embora. Esse incidente abalou João, fazendo-o questionar a sua visibilidade. Talvez devêssemos ser mais discretos, Miguel. Miguel discordou, esconder-nos é voltar atrás. Lutamos por isto. A discussão revelou diferenças. João, traumatizado pela perda, preferia cautela. Miguel, ativista no coração, queria orgulho aberto. A tensão culminou numa viagem a Sintra, onde visitaram o Palácio da Pena. Lá, num momento romântico, João pediu Miguel em casamento. Quero oficializar o nosso amor, apesar de tudo. Miguel aceitou, lágrimas nos olhos, mas soube que o caminho seria árduo. De volta a Lisboa, anunciaram aos amigos, recebendo apoio misto. Alguns celebraram, outros, influenciados pela sociedade conservadora, distanciaram-se. A família de Miguel, mais aberta, abraçou a notícia. A mãe dele, viúva, disse, vocês merecem felicidade. Mas para João, a ausência dos pais doía. Ele escreveu outra carta, convidando-os para o casamento futuro. A resposta veio, não podemos apoiar algo contra os nossos valores. João quebrou-se, chorando nos braços de Miguel, por que tão difícil? Miguel, suportando o peso, começou a ressentir-se. João, às vezes sinto que sou o vilão na tua história familiar. João negou, mas a semente de conflito crescia. Numa sessão de terapia, o psicólogo notou, vocês precisam equilibrar o amor com limites pessoais. Eles trabalharam nisso, mas a pressão social persistia. No evento LGBT em Lisboa, João falou publicamente pela primeira vez, eu perdi família e carreira por ser quem sou, mas ganhei autenticidade. O discurso inspirou muitos, incluindo Pedro, que apareceu secretamente, irmão, és o meu herói. Mas o pai descobriu e puniu Pedro, cortando-lhe a mesada. João sentiu culpa, as minhas escolhas afetam todos. Miguel consolou, estás a pavimentar o caminho para gerações futuras. Mas por dentro, ambos pagavam o preço, noites de insônia, ansiedade, e o constante medo de mais perdas. O planeamento do casamento de João e Miguel trouxe uma mistura de alegria e angústia, destacando as profundas divisões na sociedade portuguesa. Eles escolheram uma cerimónia civil simples no Mirador da Senhora do Monte, com vista panorâmica sobre Lisboa, simbolizando a sua visão de um futuro aberto. Vai ser perfeito, disse Miguel, enquanto provavam bolos numa pastelaria no Chiado. João sorriu, mas os olhos traíam preocupação. E se ninguém da minha família vier? De facto, o convite aos pais foi recebido com silêncio. Pedro, no entanto, prometeu aparecer, arriscando a fúria parental. Farei isto por ti, irmão. Essa lealdade tocou João, mas aumentou a tensão familiar. O pai, ao saber, ligou furioso, estás a corromper o teu irmão. Para com isso. João defendeu-se, Pedro é adulto. Ele apoia o amor verdadeiro. A chamada terminou em gritos, aprofundando o abismo. Miguel, vendo o sofrimento de João, sugeriu adiar, não quero que o nosso dia seja marcado por dor.
Mas João insistiu: não. Vamos em frente, para provar que o amor vence. Eles convidaram amigos e colegas, recebendo RSVPs positivos, mas também rejeições. Alguns citavam conflitos de agenda, mas João sabia que era preconceito. Entretanto, a carreira de João florescia na firma de direitos humanos. Ele ganhou um caso defendendo um jovem gay discriminado no trabalho, ganhando reconhecimento. Isto é por nós, disse ele a Miguel. Mas o sucesso atraiu inveja. Ricardo, o antigo amigo, publicou um post anónimo online, acusando João de usar a sua orientação para ganhar simpatia. O post viralizou, trazendo trolls e ameaças. Miguel, protetor, confrontou Ricardo pessoalmente: deixa-nos em paz. A tua homofobia é patética. Ricardo riu: vocês pensam que mudam o mundo. A Portugal tradicional nunca aceitará. A troca deixou Miguel abalado, questionando a segurança deles. João: talvez devêssemos emigrar para um país mais aberto, como a Espanha. João considerou, mas recusou: não fugirei. Lutarei aqui. Essa determinação inspirou Miguel, mas também o exauriu. Na universidade, Miguel enfrentava boicotes subtis. Alunos conservadores mudavam de turma. O reitor apoiou, mas avisou: mantém perfil baixo. Miguel rebelou-se: não me calarei. A proximidade do casamento intensificou as emoções. Numa despedida de solteiro organizada por amigos, João bebeu demais e confessou dúvidas: e se eu não for forte o suficiente para isto? Os amigos encorajaram, mas Miguel, ouvindo depois, sentiu insegurança: João, se tens dúvidas, para agora. João tranquilizou: são só medos. Amo-te. Dias antes da cerimónia, uma surpresa: Sofia apareceu com um presente. Desejo-vos felicidade. Aprendi muito convosco. O gesto foi catártico, fechando feridas antigas. Mas a família de João permanecia ausente. Pedro confirmou presença, mas avisou: os pais proibiram-me. Vou mesmo assim. No dia do casamento, o sol brilhava sobre o miradouro. Miguel esperava nervoso, vestindo um fato simples. João chegou, lindo, mas com olhos vermelhos: Pedro não vem. O pai trancou em casa. O coração de Miguel partiu-se: sinto muito. A cerimónia prosseguiu, com votos emocionados: prometo amar-te apesar das tormentas, disse João. Miguel respondeu: e eu, suportar o peso contigo. Após os votos, celebraram com amigos, dançando ao som de fado moderno. Mas a ausência familiar pairava como uma nuvem. À noite, sozinhos, João chorou: perdi o meu irmão por isto. Miguel consolou: ele voltará. O amor familiar é resiliente. Pós-casamento, a vida casada trouxe rotina, manhãs preguiçosas em Alfama, jantares românticos. Mas o incidente com Pedro escalou. O pai processou João por alienação afetiva, alegando que ele influenciava o filho negativamente. O caso foi para tribunal, forçando João a defender-se como advogado e réu. No tribunal, João argumentou: amo o meu irmão. Ele apoia-me voluntariamente. O juiz, progressista, decidiu a favor, mas advertiu o pai: os tempos mudam. Aceita o seu filho. O pai, humilhado, retirou-se, mas Pedro, agora livre, reconectou-se: obrigado, irmão. Inspiraste-me a ser eu mesmo. Essa vitória fortaleceu o casal, mas o custo emocional foi alto. Miguel começou a sofrer de ansiedade, precisando de medicação. Isto está a consumir-nos, admitiu ele. João, culpado, propôs uma pausa: talvez precisemos de espaço. Miguel recusou: não. Enfrentamos juntos. Um novo twist veio quando a mãe de João apareceu inesperadamente: viu o casamento nas notícias. Foi bonito. Ela chorou, abraçando João: não entendo, mas não quero perder-te. Foi um passo para a reconciliação, mas o pai resistia. Com o tempo, João e Miguel tornaram-se ativistas, falando em eventos sobre as lutas LGBT em Portugal. O seu amor, forjado no fogo, inspirava outros, mas eles pagavam o preço diário: isolamento social, stress, mas também profundidade emocional inigualável. Anos após o casamento, João e Miguel tinham construído uma vida estável em Lisboa, mas as sombras das escolhas passadas ainda os perseguiam.
João ascendia na carreira, tornando-se parceiro na firma, defendendo leis mais inclusivas. Estamos a mudar Portugal, dizia ele orgulhoso. Miguel publicou um livro sobre literatura queer, ganhando aclamação, mas enfrentando críticas conservadoras. A família de João evoluíra lentamente. A mãe visitava ocasionalmente, trazendo pastéis de nata e histórias da família. O teu pai amolece, confidenciava ela. Pedro, agora na universidade, vivia abertamente como aliado LGBT, inspirado pelo irmão. Mas o pai mantinha distância, enviando cheques anónimos como gesto de culpa. Um dia, uma crise abalou tudo, o pai sofreu um infarto grave. No hospital, João correu para o lado dele, com Miguel ao lado. O pai, fraco, murmurou: João, perdoa-me. Vi o teu trabalho. Tens razão. Foi uma confissão tardia, mas genuína. Aceito-te como és. João chorou, abraçando o pai. Obrigado, pai. A recuperação trouxe reuniões familiares tensas, mas progressivas, com Miguel incluído gradualmente. No entanto, nem tudo era perfeito. Sofia, agora casada, contactou João: vou ter um filho. Pensei em ti, como a nossa vida poderia ter sido diferente. João refletiu: fiz o certo, mas lamento o teu sofrimento. Essa conversa reabriu velhas feridas, fazendo João questionar: e se eu tivesse ficado com ela? Vida mais fácil. Miguel notou a melancolia: João, estás arrependido? João negou, mas a dúvida persistia. Numa viagem a Algarve para aniversário de casamento, eles confrontaram: sinto que paguei um preço alto demais, admitiu João. Miguel, magoado, respondeu: eu também. Perdi amigos, paz mental. A discussão escalou, revelando ressentimentos acumulados. Às vezes sinto que sou o teu erro, disse Miguel. Eles reconciliaram-se na praia, vendo o pôr do sol. O nosso amor vale as batalhas, concluiu João. Mas ao regressarem, uma traição inesperada. Ricardo, obcecado, vazou e-mails privados de João, expondo detalhes íntimos. O escândalo ameaçou a carreira de ambos. Por que agora? Questionou João. No tribunal, João processou Ricardo por difamação, vencendo, mas o dano estava feito. A imprensa sensacionalista explorou: advogado ganha escândalo novamente. Miguel, farto, sugeriu: vamos para Berlim. Começar de novo. João hesitou: abandonar a luta aqui. A decisão pesou. Pedro aconselhou: faz o que for melhor para vocês. A mãe implorou: fica, filho. Mas o pai, agora aliado, disse: vai se precisares. Eu entendo sacrifícios. Eles optaram por ficar, reforçando o compromisso. Mas Miguel sofreu um breakdown, hospitalizado por stress. João, ao lado dele, prometeu: mudaremos o nosso ritmo. Menos ativismo, mais nós. Miguel recuperou, mas o incidente marcou-os. Com o tempo, tornaram-se mentores para jovens LGBT, ajudando-os a navegar pressões semelhantes. Um jovem, similar a João jovem, partilhou: os meus pais rejeitam-me. João aconselhou: sê paciente, mas verdadeiro. A vida prosseguia, com altos e baixos. Num jantar familiar reunido, o pai ergueu um brinde: ao meu filho e ao seu marido. Bem-vindos. Foi um momento de triunfo, mas João sabia que a aceitação era frágil. Contudo, uma nova Mountain surgiu quando Miguel recebeu uma oferta de emprego em Nova York, professor convidado. É uma oportunidade de ouro, disse ele. João, preso à carreira, relutou: e nós? A escolha dividia-os: Miguel queria ir, João ficar. Discussões acaloradas seguiram: estás a escolher a carreira sobre mim, acusou João. Miguel retrucou: tu fizeste o mesmo no início. A tensão ameaçava o casamento, forçando-os a terapia novamente. O terapeuta ajudou: compromissos são chave. Eles decidiram: Miguel iria por 6 meses, mantendo relação à distância. Vai doer, mas fortalecemos, disse João. A separação testou-os. Chamadas diárias, visitas esporádicas. João sentiu solidão, questionando: valeu tudo isto? Miguel, em Nova York, via uma sociedade mais aberta, tentada a ficar.
Numa visita, Miguel confessou: aqui, somos normais. Sem julgamentos. João sentiu traição: queres deixar-me? Miguel negou: quer-nos lá. A decisão pendia, com João pesando o amor contra as raízes. A distância entre João e Miguel, com o Atlântico no meio, revelava as fragilidades do seu amor forjado em adversidade. João, sozinho em Lisboa, mergulhava no trabalho, defendendo casos cada vez mais complexos, como a discriminação contra casais do mesmo sexo em adoções. Faço isto por nós, escrevia ele em e-mails para Miguel. Mas as noites eram longas, preenchidas por saudades e dúvidas, e se ele encontrar alguém lá? Miguel, em Nova York, ensinava com paixão, mas sentia a falta de João. A cidade vibrante oferecia liberdade, paradas orgulhosas, comunidades acolhedoras. Aqui, não há olhares de julgamento, partilhava ele em videochamadas. Mas a oferta para ficar permanentemente chegou: é o meu sonho profissional. João, ao ouvir, sentiu um golpe, e o nosso sonho juntos. Eles marcaram uma reunião em Paris, neutra, para decidir. No Sena, caminhando de mãos dadas, João disse: não aguento mais esta distância. Volta. Miguel hesitou: mas a carreira? E lá, podemos adotar um filho sem barreiras. João argumentou: Portugal muda. Nós ajudamos nessa mudança. A conversa virou discussão: estás preso ao passado, acusou Miguel. Tu queres fugir, rebateu João. Reconciliaram-se temporariamente, mas a tensão persistia. De volta, João recebeu notícias: o pai, agora reformado, apoiava uma petição por direitos LGBT. Aprendi contigo, disse ele. Essa evolução tocou João, reforçando o apego a Portugal. Miguel, pressionado, decidiu voltar: o amor é mais importante. Mas ao regressar, trouxe ressentimento: sacrifiquei por ti. João sentiu culpa, e pequenas brigas explodiram, sobre finanças, rotinas, até o passado com Sofia. Uma crise final veio quando Pedro revelou ser gay: inspirei-me em ti, irmão. Os pais, chocados, reagiram melhor do que com João, graças ao precedente. Mas Pedro sofreu bullying na universidade, e João ajudou-o, distraindo-se do casamento. Miguel, sentindo-se negligenciado, confrontou: sempre a família primeiro. João defendeu: é o meu irmão. A briga escalou, levando a uma separação temporária. Miguel mudou-se para um hotel. Sozinho, João refletiu sobre as escolhas: o beijo inicial, o coming out, o casamento. Tudo valeu. Miguel, no hotel, questionava o mesmo: paguei caro demais. Amigos intervieram, organizando um encontro surpresa no Terreiro do Paço, onde tudo começou. Lá, sob o sol poente, João disse: errei em não priorizar-nos. Volta. Miguel chorou: eu também. Vamos recomeçar. Eles reconciliaram-se, mais fortes, adotando um cão como símbolo de compromisso. Com o tempo, Miguel encontrou equilíbrio no trabalho local, e eles consideraram a adoção, navegando as leis portuguesas. Anos depois, celebrando 10 anos de casamento, com família reunida, incluindo os pais, Pedro e o seu namorado, João ergueu um brinde ao amor que sobreviveu a tudo. Mas no fundo, ambos sabiam que as cicatrizes permaneciam. A sociedade evoluíra, mas preconceitos persistiam. Eles tornaram-se ícones discretos, inspirando outros. No final, a vida deles era um testemunho de resiliência, mas também de perdas irrecuperáveis. Amor verdadeiro exige sacrifícios eternos, mas será que o preço da honestidade é sempre justo?